Então, vamos iniciar aqui a mesa e ver com vocês quais são aí as dúvidas, as perguntas, que eu acho que tem muitos aí que tem. Boa tarde, eu sou Maurício, de Redenção Pará. Gostaria de agradecer e parabenizar o evento, Danilo, MSD. E a pergunta seria, professor Pietro, o GNRH, professor, no horário da inseminação, nos animais que não ciclaram, ou 12 horas depois, com o semi-convencional? Excelente pergunta. Bom, tem vários trabalhos feitos no sentido de melhorar a prenhez com o GNRH no momento da ovulação. Então, tem trabalhos que eu mostrei hoje, mas pode não ter ficado muito claro, quando você não dá estrógeno na retirada, quando você dá estrógeno na retirada, então, com ou sem GNRH no momento da inseminação. Bom, quando a gente tira o estrógeno e entra com o GNRH, a eficiência baixa, principalmente em vacas em anesto. Então, o estrógeno é extremamente importante, mesmo quando a gente vai dar o GNRH lá na frente. Então, eu vou falar para você que todas as vacas estariam já recebendo 1 miligrama vaca, por exemplo, 1 miligrama de cipionato de estradiol na retirada do implante. Aí, 2 dias depois, você analisou lá se ela manifestou ou não o cio. Então, a vaca que manifesta o cio, ela já tem um folículo grande, ela já ovula muito bem, e essa vaca, o GNRH, acaba não trazendo os efeitos positivos. Isso. E normalmente, você não teria por que aplicar, porque não tem uma resposta, um aumento de prenhez. Entretanto, a vaca que não manifesta cio, vocês viram que é a vaca que tem um folículo menor, e ela atrasa a ovulação dela. Além dela ovular menos, ter um folículo menor, além dela não estar sendo estimulada para um pico de LH, porque o hipotálamo precisa de um primer de estrógeno para manifestar cio e para liberar um pico. Então, essa vaca está tendo comprometimento em manifestar cio e liberar um pico. Bom, nessa vaca tem vários estudos que mostram de uma forma bem consistente que aumenta a prenhez. Então, nós temos 2 formas de aplicar GNRH, ou no momento da inseminação, ou 12 horas depois, como você falou. A gente pode aplicar no momento da inseminação, que seria 48 horas, junto com o GNRH, ou aplicar o GNRH com 48 e inseminá-la à tarde. Então, oi? GNRH de manhã, inseminação à tarde. Qual que é o problema? Vai para 4 manejos, tudo bem? Então, fator positivo, se você aplicar de manhã, inseminar à tarde, você tende a aumentar nessa categoria até uns 5 pontos percentuais a taxa de prenhez do que se você tivesse aplicado de manhã e inseminado no mesmo momento. Então, resumidamente, é sempre positivo aplicar GNRH nas que não manifestam cio. Tem 2 formas, ou aplica e já insemina, que é o mais simples em termos de manejo, e aumenta a prenhez, ou você aplica de manhã e as que não deram cio vão ter que voltar à tarde para receberem, que você otimiza mais uns 5% a prenhez. Então, fica ao critério aí, porque um manejo a mais, às vezes, na fazenda de corte, principalmente, acaba atrapalhando bastante. Bom, Érica, Secretaria da Agricultura. Primeiro, parabenizar o Danilo, né, o pessoal da Clivar, pelo evento. E queria perguntar para o doutor Pietro, qual que é o impacto no bem-estar animal quando a gente está começando a trabalhar com idade de cobertura de 14 meses? Né, até onde a gente vai chegar? Porque, às vezes, a gente se pergunta, o Danilo falou isso, né? A gente precisa ter o planejamento, a estratégia, mas será que compensa? Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Nós temos uma pecuária que ainda produz pouco por hectare e produz muito pouco por animal do rebanho. Então, só para a gente ter uma ideia o que eu estou falando,
E a gente sempre compara, pega o rebanho americano. O rebanho americano, os americanos, eles têm 89 milhões de bovinos. Vamos por 90 milhões de bovinos. Logicamente, o impacto é 90 milhões para o ambiente. Nós temos 218 milhões. Então, eles têm 90 milhões, nós temos 218 milhões. Os americanos, com 90 milhões, produzem 12 milhões de toneladas de carne. Nós, com 218 milhões, produzimos 10 milhões de toneladas de carne. Por quê? Porque nós produzimos ainda muito pouco por animal. Nós ocupamos uma área gigantesca e produzimos pouco por hectare. Um dos motivos de nós produzirmos pouco, e logicamente, quanto mais animais, maior impacto. Certo? Quanto mais animais, mais terra a gente precisa, maior impacto no sistema de produção e o impacto ambiental, logicamente, aumenta. Se nós, por exemplo, hoje a idade média, como o Danilo mostrou, a primeira cria se chega aos 4 anos no Brasil. Os americanos emprenham com 1 ano e parem com 2 anos. Um dos motivos do que eles têm alta eficiência reprodutiva. Se nós usarmos tecnologia e oferecermos, porque milagre não existe, logicamente, aí é a sua pergunta, né? Para emprenhar uma fêmea jovem, a gente tem que oferecer ambiência para ela e uma boa nutrição, uma boa sanidade. Desde que nós utilizamos esse tipo de tecnologia, aonde a gente vai simplesmente acelerar o ganho da novilha, com uma nutrição adequada, fazer com que ela chegue, ela tenha genética de precocidade e chegue aos 14 meses de idade, a gente tem toda a possibilidade de emprenhá-la com essa idade, e nós fizemos vários estudos, já inclusive algumas análises econômicas e técnicas. Se nós passarmos de 3 anos para 1 ano a idade a primeira concepção, só para a gente ter uma ideia, a gente precisa, para o sistema de cria, 26% a menos de terra, para produzir a mesma quantidade que a gente produz hoje. 26% a menos na cria significa 30 milhões de hectares. Então, mexer nesse índice reprodutivo significa produzir a mesma coisa com 30 milhões de hectares a menos. Para a gente ter uma ideia aqui que é 30 milhões, o Brasil, toda a agricultura brasileira é 60 milhões de hectares. Então, seria metade da terra que a gente utiliza hoje para produzir toda a soja, todo o milho, toda a cana e assim por diante. Então, vejam como é importante a gente diminuir essa idade. Isso tem um impacto no ambiente muito, muito elevado. Além disso, diminuir a idade de primeira concepção, a gente tem uma ação direta em outro índice que é muito importante, que é o melhoramento genético do rebanho. Quer dizer, quando a gente entra com um plano de melhoramento genético, hoje o Brasil produz muito pouco por indivíduo. Um dos fatores é a qualidade genética do nosso rebanho. Então, nós vamos entrar com um programa de melhoramento. Hoje, vamos lá inseminar todas as vacas, vamos comprar um touro de alto valor genético. Ele vai emprenhar, vai nascer a primeira geração daquele programa. Quando que a gente muda a geração? Quando aquela fêmea pariu novamente. E isso está demorando 4 anos no Brasil. Então, a gente tem um salto genético a cada 4 anos. Emprenhar com 1 ano, ela vai parir com 2. Significa dobrar o ganho genético do rebanho brasileiro. A gente muda uma geração a cada 2 anos. A gente dobra o ganho genético. Então, não só diminui a quantidade de terras ou aumenta a produtividade por hectare, como você dobra o ganho genético. Logicamente, a gente tem que respeitar toda a questão da fisiologia, do crescimento do animal e tudo mais. Mas hoje isso aí já é possível ser feito. Hoje a tendência do rebanho brasileiro é melhorar a produtividade. Só para a gente não ficar incomodado com isso, a idade na Europa, a primeira concepção, é próximo de 1 ano. A idade nos Estados Unidos, a primeira concepção, é próximo de 1 ano. Hoje, com todo o respeito ao ambiente, aos animais que existem na Europa e nos Estados Unidos, eles já utilizam essa tecnologia. Então, eu não vejo problema. Inclusive, só para terminar, nós estamos trabalhando numa outra etapa, que também não vejo nenhum problema. Hoje nós estamos produzindo uma gestação
de uma bezerra de 2 meses de idade. Aí você vai perguntar, mas para que fazer isso? A ideia é com a genômica, a avaliação genômica, a gente faz um programa de melhoramento. Quando o indivíduo, quando existe a concepção, a gente já pode pegar o DNA daquele indivíduo e multiplicar aquele indivíduo se caso ele tiver características genéticas, de, por exemplo, conversão alimentar, de menor impacto de produção de gases, tudo isso geneticamente a gente consegue controlar. Então, nós queremos multiplicar essa genética porque é positiva para o nosso sistema como um todo. Então, você já pega o indivíduo com 2 meses de idade, colhe o óvulo dessa bezerra, leva ao laboratório, fertiliza com um touro de alto valor genético, transfere numa receptora. Quando essa bezerra tem 1 ano de idade, ela já é mãe. Nasce a bezerra dela, você colhe o embrião, transfere uma receptora. Quando ela tem 2 anos de idade, ela é vó. 2 anos de idade, ela nem teria no Brasil a primeira concepção. Com 3 anos, ela é bisavó. Seria quando ela estaria tendo a primeira concepção dela para ela parir com 4 anos. Com 4 anos, ela já é tataravó. Conclusão. Em uma geração, ela teve 4 gerações. O que a gente ganha com isso? Você imprime uma característica de produção. Pode ser um animal que tem uma conversão melhor, um animal que melhora a eficiência, um animal mais resistente ao calor. Você pode imprimir a característica genética com muito mais rapidez e facilidade. Então, lógico, a gente tem que respeitar toda a questão ética e ambiental, mas essas tecnologias eu acredito que vêm para colaborar. Elas colaboram porque elas fazem os animais serem mais produtivos, a gente produz mais com menos impacto ambiental. Então, elas otimizam a produção para a gente produzir com menos impacto ambiental. Produzir alimentos de alta qualidade com menos impacto ambiental. Deixa eu só agregar aqui um pouquinho, né? Muito importante, Pietro, né? Essa multiplicação genética. Mas o que acontece na realidade, né, Érica? Porque nós que estamos no campo aí atendendo, Danilo, me perguntaram, quantas precocinhas você está fazendo? Nenhuma. Tá? Nós não fazemos ainda, porque quando a gente senta naquela reunião para planejamento, ela não é o gargalo. Ainda tem muita vaca vazia ali, inativa. Eu vou focar muita nutrição naquela novilhinha, emprenhar 14 meses, selecionar geneticamente, realmente ela é melhor, ela vai transferir uma precocidade maior. Concordo com tudo, mas é ela, na nossa reunião de planejamento, é ela que está influenciando na sua rentabilidade, na produtividade da fazenda? Qual que é o problema depois? Emprenhar essa novelinha de novo, com 3 IATF, depois dela primir, porque se não fizer IATF e não suplementar, muito difícil você conseguir emprenhá-la novamente. Ele está fechando em 70% de prenhez, com 3 IATFs. Né? Então, tem que ver direitinho o foco, onde é que você vai dar o tiro certeiro ali. É esse ponto que está influenciando na rentabilidade, na multiplicação genética. Tá? Identificar quais são as melhores vacas realmente. Acho que tem muita coisa, muita característica para a gente selecionar, e a maioria de nós focamos mais, vamos dizer, não focamos tanto na produtividade. Às vezes a gente se apega a algumas características de precocidade e de produtividade ali financeira dentro da fazenda, a gente acaba esquecendo, como descarte de vacas. Tá? É muito doído para o produtor descartar vaca. Ele tem que comprar novilha para reposição, ou ter que criar essa novilha, dói nele. Se você perguntar para qualquer produtor se ele gosta de descartar a vaca, ele fala que não. Tá? Então, às vezes, a gente quer dar um tiro certo, mas o tiro certeiro está em outro foco. Talvez nesse planejamento é que é o gargalo aí da produtividade e tudo mais. Então, aí, eu tenho uma fazenda que está ensinando novilha com 16 meses que nós estamos atendendo e está fazendo estação invertida. Tá? Para identificar quais são as melhores. Mas precocinha ainda não. Tá? Segundo eles, segundo as contas que eles fazem, ainda não é viável. Por quê? Já foi até citado aqui.
As que não emprenharam, eu faço o quê? O frigorífico vai pagar arroba de boi? O Dr. Flávio aí mostrou que se não pagar arroba de boi é prejuízo, né? Então eu vou fazer realmente? Tá? Vai me retornar financeiramente? Será que vai? Né? Então tem que fazer essas contas, ver se tem um retorno mesmo ou não. Tá? Mas para multiplicação genética, identificar quais são as melhores, é uma boa opção. Só reforçar o que o Danilo falou, que eu concordo plenamente, é que todo programa reprodutivo tem que ser analisado, né, Danilo, em cima da realidade da fazenda e priorizado, né, qual é a prioridade 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Logicamente, nós que estamos na universidade, a gente tenta desenvolver o pacote tecnológico. Então, o que nós estamos fazendo? A gente estuda a questão da possibilidade de inseminar uma novilha zebu com 14 meses há mais de 10 anos para chegar hoje em algum resultado que ainda precisa ser melhorado. Mas é assim mesmo que acontece. Eu estou aqui do lado da universidade e da ciência, então a gente tem que estar na vanguarda da tecnologia. Então, logicamente, realizar a inseminação de uma fêmea zebu com 14 meses é muita tecnologia, tem que ser aplicada, não é para qualquer produtor. Isso aí é uma etapa que tem que ser implantada na fazenda conforme a prioridade, igual o Danilo falou. O que eu trago de informação que isso é possível ser feito, mas pode não ser a prioridade hoje da fazenda, vai ser a prioridade daqui 5 anos depois de se resolverem problemas mais vamos dizer, evidentes ou básicos. Pessoal, nós vamos dar por encerrada aqui a mesa redonda, em função do tempo, e qualquer pergunta que vocês tiverem podem encaminhar para o Danilo, para o professor Pietro, que eles vão estar respondendo a vocês, tá?